Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mais novo episódio do Terra Talks. Eu sou o Jonathan Vergetti, gerente de segurança da informação na Terra, e hoje teremos uma conversa a respeito de direito digital. Para isso, com grande prazer, a gente trouxe até aqui a doutora Aparecida Máximo. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para a gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação, num panorama geral, por favor. Obrigada, Jonathan. Agradeço o convite. Eu sou especialista em direito digital, sou advogada, também especialista na área civil, atuo também em outras demandas judiciais também. Hoje, estou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá, né, e tive a oportunidade ali, já conheci o Uhum. Jonathan, né, Sim, Jonathan? sim. Nos reencontramos ali, foi muito bom. E agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, compartilhando conhecimento, aprendendo também, porque a gente aprende, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende também, né? Uhum. Então, o direito é isso, a gente se movimenta o tempo todo, né? E a vida é assim, a gente tem que aprender, ensinar, enfim, uma troca. E hoje, eu estou mais voltada hoje para a área acadêmica, mas Uhum. também já atuei bastante, assim, né, com digital, de vez em Sim. quando, assim, faço algo. Eu trabalhei, inclusive, já fui presidente de Direito Digital, né, da Comissão de Direito Digital na Ordem dos Advogados lá, do nosso município em São João, né, também fui vice na Pavuna, né, mas acabou que eu não pude atuar tanto porque eu tive problemas familiares, Sim. mas tive a oportunidade de fazer uma palestra, de fazer né, um Uhum. início de trabalho com os advogados, que é importante, né, porque estamos sendo atacados aí O frequentemente tempo com os todo. golpes dos advogados, O com os tempo golpes, todo. né, que os advogados têm sofrido, os clientes têm sofrido por conta de vazamento de dados. Uhum. Então, eu acho que é um assunto bem interessante, né, porque o direito digital é um guarda-chuva, né, para Uhum. tudo. Sim. Acho que, inclusive, esse é o principal ponto para a gente poder começar a nossa conversa. E, geralmente, o nosso público é composto por empresários, profissionais de TI, alguns colaboradores, familiares, público de forma geral. Não é um público muito conhecedor da área do direito de forma geral. Uhum. E para a gente começar, o que seria o direito digital nesse contexto? O que é? O que ele engloba? Até talvez como tenha começado mesmo no Brasil, para a gente começar um panorama? Então, o direito digital, as pessoas confundem muito que o direito digital unicamente é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem essa questão. Então, até quando eu falo assim, eu sou especialista em direito digital, aí as pessoas falam, então você é especialista em LGPD. Já linka uma coisa na outra, e não Exatamente. necessariamente, né? Só que, na verdade, não é isso. A LGPD é um dos pontos, Uhum, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um dos pontos, né, do direito digital. Né? O uhum, direito digital, ele é amplo, ele engloba crimes cibernéticos, contratos eletrônicos, a uhum. segurança da informação, Sim, sim. entendeu? Então, as pessoas tendem a confundir muito e a sintetizar somente como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados, Uhum, né? E as pessoas hoje em dia estão mais focadas na Lei Geral de Proteção de Dados e não no direito digital, sim. né? O quanto é importante, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela seja aplicada, implementada, né, Uhum, nos locais, né, nos estabelecimentos, nas empresas, como a gente tem visto uma movimentação assim dos empresários, sim. né, até de algumas instituições, igrejas também estão implementando, e isso Uhum, é importante, sim. né? Então, hospitais então que tem uma grande quantidade de dados Pois sensíveis, é. né. Então, existe uma grande importância. Só que existe também, além da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, existe também a importância do direito digital, né, que Uhum, engloba o pessoal de TI, a segurança da informação, sim, né. sim. Então, tudo tem que andar em conjunto. A questão de compliance também, que é extremamente Conformidade, importante, né? conformidade, Sim. governança. É. Então, assim, também o pessoal da auditoria. Então, tudo isso engloba, né, Uhum. um bom trabalho para que seja aplicada de forma correta a Lei Geral de Proteção de Dados e em si o todo o direito digital. Eu percebo que a LGBT trouxe esse boom, né? Essa visão muito maior do direito digital Sim. em decorrência, de fato, das demandas das empresas, da necessidade de adequação, do cumprimento legal de fato. Mas também, assim, às vezes eu acho que o Brasil ele tá na vanguarda de algumas coisas desse aspecto do direito digital. Vejo que ele bebe muito da fonte do direito europeu também em alguns Isso, pontos. na GDPR. Inclusive, a nossa base foi a GDPR mesmo. Sim. Assim, a nossa base realmente é na GDPR mesmo.
Sim, e eu considero esse movimento super importante no cenário atual que a gente tá, Sim, onde vários serviços, comércio, várias coisas estão totalmente ancoradas em uso de dado pessoal. A gente sim, tudo. Tudo é dado pessoal. Olha, isso é uma coisa que eu até tenho conversado e eu tenho que trabalhar isso, principalmente em locais pequenos. É assim, uhum, olha, hoje é aquela questão do papel, né? As pessoas não estão acostumadas ainda a entender que existe uma nuvem, aham, que existe um lugar seguro para se manter os dados, que existe uma forma segura, que existe um trabalho da rede. Eu uhum, trabalhei muito com isso, em empresas, né, que a gente tinha lá a rede sim, com senha, com proteção, para que ali aham, os dados, documentos fossem guardados. Então, existem ainda alguns locais pequenos, estabelecimentos, instituições pequenas, esse cuidado e esse entendimento. Até porque as pessoas estão muito pautadas só na questão assim, do cumprimento da lei. aham. Porém, para o cumprimento da lei, a gente precisa do pessoal de TI. É, de A ter gente precisa de gente informatizada, gente com informação, pessoas especializadas para que também tenha esse atendimento, Pois né? é, e em alguns clientes a gente vê muito essa questão de dúvida também. LGPD é um trabalho só de jurídico? É um trabalho Isso, só de TI? Mas pelo que eu percebo é de fato um trabalho de integração total, né? total, total. Quando eu trabalhei na empresa que eu trabalhei, era uma integração, né? Então, assim, Uhum, a gente integrado com TI, era integrado com compliance, com auditoria, governança, jurídico. Então, assim, era uma integração mesmo mútua para que fosse feito aquele trabalho, sim. né? Então, assim, todo mundo se comunicava. Né? Então, aí tinha os cuidados no preparo dos sistemas, né? Dos Uhum, alertas, das divulgações, cuidávamos dos treinamentos, das conscientizações, né? Compliance já entrava de uma outra forma, né? A questão da conformidade, né? Do termo de consentimento. Então, assim, cada um precisava de um pouquinho do outro. aham, E algumas pessoas têm dificuldade, até uma amiga minha que também trabalha com isso, ela conversou comigo, olha, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de implementar. Ela trabalha mais ativamente com isso, né, com uhum, implementação, que as pessoas, assim, dá trabalho você sim, implementar, dá trabalho. porque é uma questão documental, custo, porque você tem Uhum, que criar alguns sistemas, né, que venham a proteger, né, o trabalho, os dados pessoais, os dados que ali circulam, porque são muitos. E às vezes determinada área tem que trabalhar com um tipo de sistema. uhum, Vocês que são da área, vocês sabem muito melhor sim, do tem que eu, mas especificidade, é. exatamente. Então, assim, por exemplo, um sistema que eu trabalho no jurídico não é o mesmo sistema que vai trabalhar no financeiro, porque Uhum, outros documentos vão rodar ali, outras coisas vão, sim, sim. né? Então, as pessoas não entendem isso e acham assim, mas se eu também não entrar em conformidade, não vai me dar problema. É, A NPD não vai vir aqui, entendeu? Ninguém vai fiscalizar isso. uhum, Mas, né, olha quantos problemas a gente tem. Eu mesma, há pouco tempo, tentaram. Minha irmã me te mandou hackearam? mensagem. Me mandaram mensagem. Minha irmã me mandou mensagem: Cida, você mudou de telefone? Aí Uhum, eu falei: não, eu tô com o mesmo, o único telefone que eu tenho. Ah, porque tem um número aqui com a sua foto, a foto, inclusive, que eu uso no aham, WhatsApp. Me pediram R$ 2.000, me mandou um boleto. caramba, Exatamente, me mandou um boleto. Eu falei: caramba. olha, eu preciso dos R$ 2.000. Aham, se A quiser me foto é minha, mandar, mas não sou eu. se quiser me mandar, me manda, mas não sou eu. Entendeu? Então, assim, a facilidade. E essa pessoa que tentou aplicar o golpe na minha irmã, ela sabia que a Renata era minha irmã. Uhum, Entrou em contato com a minha outra irmã Flávia, sabia sim. que era minha irmã. Então foi muito direcionado, ela tinha dado pessoal seu, Tinha, tinha tinha informação. informação. E entrou em contato com a minha mãe, chamou mãe. Eu sabia que era minha mãe. E eu não salvo os meus contatos, por questão de segurança. Por exemplo, meu marido, é o apelido dele, o Uhum, nome. Minha sim. mãe é Yara mesmo. Eu não Aham, salvo com nomes assim, carinhosos. Tia, pra mãe. facilitar, né, no caso. Exatamente. Então, a pessoa acessou as minhas conversas. Uhum, Né? O golpista, ele acessou. Então, eu fui pedindo para o pessoal denunciar. Eu fui pedindo pro pessoal denunciar, né? Pro pessoal denunciando no WhatsApp, pro aham, pessoal, né? Eu fui divulgando, os colegas me ajudaram a divulgar, enfim. E, enfim, aí ele sossegou, parou, uhum. não aplicou mais golpe. Mas olha o risco. É, essa semana a gente teve um caso também uma pessoa conhecida do nosso grupo também, na mesma, pedindo Pix, pedindo ajuda em pagamento. Cada vez mais a gente tem visto essa pluralidade de golpes e eles são muito criativos com o uso de dado Muito, pessoal. muito criativos. E não é a primeira vez que fazem isso com a minha foto. Ano passado já fizeram uma tentativa com a minha irmã. E esse ano novamente, agora, em julho, foi feito novamente. É, é uma demonstração de que os criminosos estão cada vez mais tendo acesso a dados indevidamente. Sim,
muito. Ontem foi até lançaram a cartilha, né, da OAB sobre os Uhum, golpes, né, de proteção contra os golpes que os advogados e os seus clientes têm sofrido. Eu nem tive a oportunidade ainda de ler a cartilha. Inclusive, vou até levá-la para o NPJ, que é uhum, pra interessante, gente né? discutir. Para discutir, que é legal, é importante, porque é um tema muito atual. E colegas, assim, de muitos municípios, e eu vejo de municípios diferentes, lá em São João, muitos colegas estão sofrendo com isso, Uhum, tentativas de golpe, se passando pelo escritório. E a minha amiga falou, olha, tinha telefones meus e contatos dos meus clientes, como uhum. conseguiu, né? Cada vez mais é rebuscada a forma que eles usam para coletar dados, e por isso que a gente precisa ter essa, do lado do empresário, do Uhum, empreendedor, das organizações, consciência. sim, E eu vejo que muitas organizações ainda não desenvolveram essa consciência. não. Seja por capacidade de postergar uma adequação, seja muitas vezes por incredulidade de que a NPD vai aparecer e vai cometer alguma sanção, vai promulgar uma sanção contra ela. Como é que você vê esse cenário da LGPD hoje, Cida? Tem empresas que, de fato, eu já vi que construíram programas de adequação, estão Uhum, adequadas. É fato que ninguém se exime da lei, né? A LGPD ninguém pode se eximir. claro. Mas o que você diria para esses empresários que ainda não chegaram nesse nível de consciência? Eu percebo que existe uma tendência ao longo do tempo da fiscalização ser aprimorada, sobretudo com o concurso que vai ter na NPD também, esse Uhum. ano. O que você falaria para esse empresário que só está com descaso, deixando ainda esse balaio andar sem nenhum tipo de controle? Ah, agora é com você, empresário, meu papo, agora é com você. Você está sofrendo um grande risco de sofrer uma penalidade aí que a Uhum, lei prevê, né? E essas penalidades, elas são aplicadas. A partir do momento que a NPD, ela tem ciência, uhum, inclusive o canal de denúncias lá da NPD tá no site do gov.br, sim. e é um site bem, sabe, bem intuitivo, não tem dificuldade, tem lá o espaço para apresentar o pedido, a petição, tudo direitinho. Então, tá fácil para a pessoa realizar a denúncia, Uhum, né? Então, é um problema que o empresário está assumindo um grande risco, porque às vezes, por questões financeiras, eu não vou implementar porque eu vou gastar dinheiro com um profissional, vou ter que contratar gente, vou ter que contratar um uhum, DPO aqui, uma pessoa especializada para tratar desse assunto. Mas é um investimento, não aham, é, não é você tem que encarar isso, empresário, como investimento na sua empresa. Investimento no cuidado das informações dos seus clientes, né, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Isso é extremamente importante. Isso não pode ser deixado por uma questão de economia. Isso é extremamente importante, é trabalhoso, às vezes uhum, realmente você vai precisar contratar profissionais especializados, mas pensa que é para crescimento, né? Confiabilidade, uma empresa boa de se trabalhar, sim. uma empresa que você garante que vai prestar um bom serviço. Isso tudo é muito importante. Seus contratos jurídicos vão ser bem seguros. Tem que ter nos contratos jurídicos as cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados, né? É importante que tenha. Você informar, né, sobre isso, sobre esse cuidado que a empresa tem, né, com os dados pessoais. Porque algumas pessoas têm dúvida, falando agora só sobre, Uhum, abrindo um parênteses, que é sobre a proteção de dados para pessoa jurídica e a proteção de dados para uhum, pessoa física. A proteção de dados para pessoa jurídica, a LGPD, ela não se aplica, uhum, né, ao PJ. Né? Então, assim, o que se aplica ao PJ? A responsabilização pela aplicação da LGPD. Então, uhum. ao PJ, né, aos empresários, cabe essa responsabilidade. Então, empresário, você, diante da lei, você tem essa responsabilização, você tem essa responsabilidade de fazer uma boa implementação de LGPD Uhum, no seu empreendimento. Né? E quais são as principais multas que podem acontecer? São multas que você pode ser advertido, a princípio, geralmente, uhum. deve haver uma advertência Sim. extrajudicial, uma notificação, né? E também, né, não atendendo ali aquela notificação, você pode ter a multa simples, que é a multa Uhum. simples que geralmente é de 2% do faturamento, e dependendo se o faturamento de uma É, empresa for grande, 2% é é muita muito dinheiro. coisa, né? Só que a Lei Geral de Proteção de Dados também, ela estabelece um teto, né, para que essa penalidade seja aplicada, que é só de 50 milhões. 50 milhões, dependendo do É. negócio, quebra o negócio, Agora, né? 50 milhões é 50 bilhões. Deixa eu até confirmar aqui. 50 milhões. 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 Esse é o teto. E outra flexibilidade também da aplicação da penalidade é que essa multa ela pode ser diária. Uhum. Então, assim, mas tem que obedecer o teto de 50 milhões, mas ela pode ser aplicada de forma diária. Por exemplo, vai ser aplicado pelo descumprimento 5 mil por dia, Uhum. até o cumprimento, É. né? Até que haja o cumprimento. Então, tá ali contando aquelas multas.
Então existem penalidades, né? Porque as pessoas elas não acreditam muito na É, aplicação da penalidade, mas essa penalidade ela existe. Ela tem valor legal e ela pode sim ser, né, aplicada. Então é necessário que o empresário ele entenda a importância da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também como direito digital, aham, num todo. E direito digital nos contratos eletrônicos, né, na prevenção de crimes cibernéticos também, na contratação de profissionais especializados na área de TI, que estão ali focados, né, nessa questão de direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados. Temos muito. Eu tenho colega, eu já tive uma colega, inclusive, que era advogada, uhum. mas ela trabalhava diretamente com a área de TI. Caramba. Entendeu? Ela não trabalhava com o jurídico, mas ela ficava dentro do TI. Uhum. E até participei de um processo seletivo também, né? E que eu ia trabalhar dentro da área de TI. É, tá tendo essa interpolação Isso, agora de conformidade pelo requisito isso, legal, né? eles estavam colocando jurídico, uma pessoa que trabalhasse que fosse advogada, mas que trabalhasse dentro de TI, Uhum. né? Achei interessante, né? Eles estão, assim, Sim, polarizando isso, né? Fazendo aham, essa mistura que eu acho que é bem interessante, que funciona, sim, né? totalmente positivo. Positivo, né? E muitas vezes o empreendedor, o empresário de pequeno porte, ele não entende que uma sanção desse tipo pode inviabilizar totalmente a operação e quebrar o negócio Sim, dele. imagina 2% do faturamento de uma empresa, né? Eu, Um eu ramo tava, alimentício, alguma coisa assim. eu tava lendo que tem uma sanção que não te permite mais tratar dado pessoal. E se você tiver um negócio totalmente ancorado em tratar dado pessoal, você não consegue operar. Tem uma proibição, você não pode mais tratar dado pessoal porque você Uhum. cometeu uma infração grave. Como é que trabalha? Como é que opera? Isso é muito também em órgãos públicos, né? É. Se imagina, por exemplo, um órgão público que não tem mais acesso a dado nenhum. Uhum. Como é que trabalha? Inviabiliza totalmente a operação. Então, eu tenho percebido que vários crimes têm acontecido dentro de empresas. Muitas vezes um colaborador utiliza um acesso privilegiado para cometer algum tipo de furto. No mês passado, a gente teve um maior crime cibernético do Brasil, com até bilhões tendo sido vazados. No seu ponto de vista, como é que fica a responsabilidade dessa pessoa do ponto de vista penal? O empresário responderia solidariamente num caso como esse? Qual é a sua percepção sobre isso? Olha, eu não sou uma especialista na área criminal, Uhum. mas assim, no meu entendimento, essa pessoa deve responder, Sim. né? De forma na área criminal também. E acaba também que o responsável pela empresa também, ele vai precisar prestar depoimento, ele vai Pois é. precisar, né, esclarecer como é que isso foi feito e, dependendo, vai ter que ser feita uma investigação. É. Agora, como é que vai ser o tratamento desse funcionário com o empresário? Eu não sei como é que as empresas têm agido dessa forma, se só Uhum. demite, né, ou se só vai demitir por justa causa, Cada seara é uma, obviamente. cada seara é Cada uma seara é uma seara, né? área. Vai entrar em Exatamente, tem trabalhista. empresa que não vai querer o escândalo, então, porque isso é um Uhum. escândalo, Sim. isso mancha a imagem de uma empresa, né? É. Mas medidas judiciais precisam ser aplicadas. É. Né? Tá, e a importância de controles da empresa na contratação, ter Exatamente. o cara assinar um termo de responsabilidade minimamente ali na As contratação, né? empresas estão tendo esse cuidado, né? Uhum. Inclusive, a empresa que eu trabalhei, ela teve esse cuidado de assinar. Assinei as últimas empresas que eu trabalhei, inclusive, elas. Termos de consentimento de LGPD, o Uhum. código de ética de funcionamento, políticas internas da empresa. Inclusive, eu já trabalhei fazendo esses documentos, inclusive, né? O cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz, falando sobre, né, a empresa, explicando como funciona, trazendo, né, os principais pontos éticos, o que, que o funcionário deve fazer, o que, que não deve fazer. Antigamente não existia esse cuidado, Aham. né? Até quando a gente é contratado, a gente assina vários documentos, né, de Sim, cumprimento, sim. de ciência, o termo de consentimento de LGPD, Uhum. né? São vários documentos que precisam ser feitos. Mas acaba que esses documentos, dependendo da pessoa que assina, não é o Nem. suficiente, né? É. Porque, infelizmente, quando o empresário ele contrata, né? O empregador ele contrata, ele não consegue escanear a pessoa, Pois é. entendeu? E acaba que as pessoas assinam, mas acabam agindo de forma ilícita, fazendo coisas que vinham prejudicar aquela empresa, não se dando conta da importância do documento que ela assinou, né? Uhum. Sim. E, infelizmente, acaba que o empresário ele está à mercê disso, né? É um risco que ele assume por ter o negócio de certa forma, né? Ter alguém mal intencionado ali dentro, ter alguém maquinando qualquer tipo de crime cibernético é um risco
muito grande. Muito, muito. E tem que ter um cuidado muito grande. Eu vou entrar no outro ponto, se você me permitir. Sim, claro. É muito importante hoje, até porque eu estive palestrando há pouco tempo em empresas também, e sobre um outro ponto também da Lei Geral de Proteção de Dados, né, dessa segurança da informação, é sobre as pessoas, né, sobre a questão da inclusão, também Uhum, que é um ponto muito importante. Eu também trabalho com, né, eu faço trabalhos voluntários sociais também com autismo, uhum, né? Hoje eu sou secretária da Comissão de Autismo, né, da São João de Meriti, Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo em São João. Aqui no Rio, eu trabalho também, sou secretária geral também de pessoas com doenças raras, né? Então, existe um cuidado, eu acho que tem um cuidado em relação a essas pessoas, né? Porque às vezes as uhum. pessoas têm uma doença rara que são invisíveis. Sim, Só que ela não quer que, assim, aquele dado, aquela informação seja falada no meio dos colegas, pois por é. conta dos dados sensíveis, a pessoa Uhum, sofreu um preconceito no ambiente de trabalho. Eu palestrei em uma determinada empresa em que uma funcionária ela era autista, ela recebeu o laudo tardio dela uhum, e os colegas não sabiam. E ela se sentiu à vontade naquele momento ali de, né, de troca, de bate-papo, de falar que ela era autista. Aí eles começaram a entender uns determinados comportamentos que ela tinha, né? Ela falava assim que ela era muito fechada, que ela não gostava muito de conversar, né? Ela se emocionou, ela chorou. Aí eu falei assim, não, aí, né, a gente confortou ela e os colegas também acolheram ela. Foi um momento bem legal, eles acolheram ela. E eu acho que a partir daquele momento eles vão começar assim a respeitar mais o espaço uhum, dela, entender mais ela. Mas ela tinha, e a empresa respeitou. Eu achei muito interessante que a empresa acho que sabia do laudo, mas a empresa respeitou, né, aquele dado sensível dela, né, que ela tinha o medo de sofrer um preconceito por conta do transtorno do espectro autista que ela tem. E ela foi protegida pela empresa. A empresa em nenhum uhum. momento falou, assim, compartilhou. O RH foi muito, assim, foi muito sigiloso, foi muito cuidadoso em relação a isso. Eu acho que também tem que ser feito esse cuidado, porque o mercado ele está sendo aberto para as pessoas com transtorno e Uhum, precisa ser aberto porque as pessoas precisam ser incluídas sem dúvida. no trabalho, né, nas faculdades. Elas precisam ter acesso, né, a uma vida social como todo mundo tem, e Uhum, precisa ter, porque é direito dela, sim. né, não é um favor que a gente faz a essas pessoas, esse é um direito que elas têm. Mas assim, a gente ao mesmo tempo precisa proteger. Ao mesmo tempo que às vezes a gente tem um autista com nível de suporte um que não parece que tem autismo, É. né? Que é funcionário, que tem um cargo de gerência, que está se destacando, mas ele não quer que aquilo seja, né, exposto. Uhum, Então a gente precisa tratar também, né, essas questões assim que o autismo ele não é doença, né, ele é um transtorno. Mas essas questões de doenças, né, doenças raras, doenças que as pessoas possuem, né, como também um dado sensível e respeitar isso para o funcionário. E as empresas precisam ter esse cuidado também. Mas eu achei, assim, essa experiência que eu tive nessa empresa foi muito interessante, né? Desse cuidado que eles tiverem em proteger aquela informação da pessoa. isso é muito importante porque cada vez mais a gente tem uma pluralidade de novos distúrbios, uma pluralidade de questões relacionadas à sexualidade, opinião política, vários temas que são extremamente sensíveis Sim. e devem ser tratados com toda a sensibilidade também pelas empresas, né? Infelizmente não são todas as empresas que têm esse cuidado, que têm esse trato, né? E pode acabar gerando uma situação de vexame, Sim, enfim, muito complicado. muito. E assim, as empresas, os empresários, eles precisam ser. A primeira sensibilidade começa na contratação, Uhum, né? Porque a primeira discriminação que essa pessoa pode sofrer é no momento do processo seletivo, pois é. né? Então, assim, ter essa sensibilidade de dar oportunidade a essas pessoas, mas ao mesmo tempo também proteger essas pessoas no ambiente de trabalho. Uhum, E seguir dando oportunidade para essas pessoas também, né? Proteger. Tem pessoas que não se importam de falar. Então, assim, assim, eu uhum, tenho esse transtorno, eu tenho essa condição, né? Então, a minha condição é essa, mas tem outras pessoas que se resguardam por já terem sofrido em outros determinados momentos, em outros períodos, alguma discriminação, algum problema, né? Em relação à condição que ela tem.
Então, existe esse cuidado, esse zelo, né? Até para o empresário, né? Abram as portas, né, para essas pessoas, elas precisam de oportunidades e protejam essas pessoas também, porque elas precisam, né, ser protegidas, cuidadas, né? Porque a discriminação, ela é real, né? Uhum, O preconceito, sim. ele é real, ele existe. E é um pressuposto da LGPD a não discriminação, né? Não usar. E a Exatamente, gente que trabalha com banco de dados em TI, muitas vezes coleta alguma coisa indevidamente ali. É um exatamente. desafio muito grande tratar esse tipo de dado sensível. Do nosso lado também é complicadíssimo. E ainda mais quando a gente usa inteligência artificial, outros mecanismos ali para tentar fazer estudo sobre aquela base, se torna cada vez mais sensível ainda. Uhum. Porque tratar, armazenar, distribuir esse tipo de dado pode causar sério. Qualquer divulgação indevida pode causar um transtorno gigantesco para a vida, para a saúde psíquica daquela pessoa. É realmente um tema muito complicado. Tudo, vou te falar, dependendo, assim, da situação do emocional da pessoa, tem pessoas, hoje em dia você vê que as pessoas estão cometendo suicídio, as pessoas estão muito abaladas, acho que desde a pandemia, né, isso veio piorando Uhum, bastante. sim. Engraçado que, assim, a pandemia foi também o boom também para o direito digital também, né? Pois é, muita Falando gente de da home pandemia, office teve essa virada de mercado, né? muito da pandemia, além de ter esse descontrole emocional das pessoas, mas também foi um período não foi não vou falar que foi um período bom, porque também é ignorância da minha parte. Mas foi um período também que foi usado justamente para o boom do direito digital, É mesmo? né? Então, assim, assim, ao meu ver, né? Eu trabalhando Aham, na época numa empresa, porque ficou tudo mais informatizado, sim. né? Então, assim, houve uma preocupação maior de proteger as informações digitais, né? De Uhum, proteger o digital, né? Então, assim, eu achei que foi, assim, o start. Começamos a trabalhar com assinaturas eletrônicas e digitais, coisa que nós não trabalhávamos, é né? Então, verdade. assim, começamos a trabalhar com isso. Na época, começamos porque, como eu trabalhava no jurídico da empresa, então eu trabalhava muito com contratos jurídicos, Uhum, né? Então, eu estava sempre encaminhando para assinatura, sim. reconhecimento em cartório, aquela coisa toda, reconhecer a assinatura, né? Então, a gente começou a implementar nesse período de distanciamento, né? As assinaturas eletrônicas e digitais. Isso foi bem assim, mas na época foi É, bem complicado. porque a gente tende a, pelo menos eu tendo, foi uma coisa, tá tão perto, mas era tão diferente antes da Muito. implementação da a Daí eles necessidade ficavam com de. muita dúvida, né? Os diretores falavam, mas isso é válido? Isso... Aí, Uhum, não, pode, é confiável, é válido, tem certificação, é uma certificação digital, não sei, eles ficavam com muita dúvida acerca daquilo, né? Poxa, mas aí, gente, o cartório estava fechado, a gente não podia mais autenticar, reconhecer firma não de tem assinatura, como, não tudo em tinha como dia. autenticar nada. Todo mundo com distanciamento, não podia, raramente eu ia, mas assim, com muito sigilo, só para resolver algum problema que tinha que ser presencial, Uhum, né? sim, Então, sim. assim, era um cuidado. A empresa foi muito zelosa nesse período que eu trabalhei. Então, a empresa mesmo determinou que a gente não podia ir e tentou ver meios, né, que a gente pudesse seguir com o trabalho, né, da multinacional na época, mas que tivesse um bom trabalho, um bom funcionamento mesmo dentro daquela realidade ali que a gente tinha, né, Aham, da sim, pandemia. sim. Mas foi muito difícil. As reuniões, raramente a gente fazia reuniões, né, por vídeo. Já começamos a usar o Teams. Nós já trabalhávamos com outra ferramenta do Teams, eu não lembro o nome. Uma. Google ou era Teams? Era. Esqueci o nome. Mas era uma outra ferramenta que nós trabalhávamos. Aí começamos a trabalhar com o Teams, que o Teams facilita mais essa questão do videochamada, com o Zoom. Uhum, Então a gente começou também a usar essa ferramenta do Zoom. Acho que o Zoom nós começamos primeiro, aí depois que entrou o Teams, uhum, né? Aí começamos a trabalhar, a entender, a sistematizar mais as coisas, né? Tornar tudo com sistema, implementando o sistema, documentos societários, tudo, todos os documentos que geravam em torno da empresa dentro de sistemas. Tivemos um trabalho também de planilhar, né, os contratos, os documentos para fazer a implementação. Então, assim, nessa época assim, da pandemia, isso ficou mais latente, uhum, né, essa sim. questão da implementação do direito digital e principalmente da LGPD ali, É. né, que tinha que ter se feito um trabalho ali de cuidado maior por conta daquilo que estava girando em torno ali. Tudo muito eletrônico, tudo muito digital, então a gente precisava se resguardar cada vez mais. Então, nesse período aí foi bem um período bastante tenso, assim, de implementação, de trabalho. E perdurou. Aham. E continuou. E assim, desde que eu saí da empresa, o trabalho continuou sendo muito bem feito, sendo muito bem cuidado, muito bem elaborado pelas áreas em comum.
E foi, assim, importante. Mas eu lembro que nessa época da pandemia, o Teve esse, eletrônico esse, pesou esse bastante. boom, né? Esse boom É, pesou é o que eles bastante. chamavam de novo normal na época, né? Que os Isso. meios mudariam, que as formas de trabalhar mudariam. Muitas empresas ainda seguem hoje nesse esquema híbrido, outras estão totalmente no digital hoje. E é fundamental manter segurança e, naturalmente, conformidade nesses ambientes, né? Ainda mais quando você distancia do escritório alguém trabalhando de casa, com um certificado digital instalado na máquina. É. Vários outros riscos começam a se instaurar em função desse distanciamento, mas a pessoa ganha qualidade de vida também, né? Ganha mais tempo, então. É um cuidado, assim, que eu acho que é um investimento que o empregador tem que ter, né? O empresário Uhum, tem que ter, mas um cuidado também justamente quando for oferecer o home office, né? O trabalho uhum, híbrido, né? O home office integral, são as máquinas, sim. né? Porque eu acho que a empresa, assim, você tem que ter. Eu vejo muita vaga de emprego assim, Uhum, você tem que ter o seu notebook. sim. Eu vejo muita vaga assim, eu já participei de um processo seletivo que eu tinha que ter o meu próprio notebook, Uhum. né? Mas eu não acho seguro isso, porque eu vou trazer informações da empresa para o meu notebook. É, para aquilo que é pessoal ali, né? Você confunde muitas vezes o pessoal com o profissional. Exatamente. É isso também viabiliza alguém querendo fazer alguma exploração na sua máquina, na sua Não, rede de e quem me casa, na garante internet que de após o casa. desligamento, aquelas informações da empresa, os dados vão ser apagados. Então, assim, aos empregadores tenham, assim, esse cuidado de fornecer, né, o notebook, né, Uhum, a própria máquina da empresa, para que seja feita uma proteção de dados, para que possa serem feitos bloqueios, né, ali, uhum, alguns determinados sim. bloqueios, cuidados, né, na própria máquina, orientar também aos colaboradores que não coloquem documentos, informações pessoais na máquina de trabalho, Pois é, né, entendeu? acontece muito, a gente Acontece pega, a gente muito, pega direto, é. não pode. Então, assim, o colaborador ele precisa entender que a máquina de trabalho é a máquina de trabalho. O Uhum. notebook é para documentos acerca do trabalho e não é para ser compartilhado na vida pessoal dele, né? Às vezes, assim, a gente entende que às vezes a pessoa não tem possibilidade de ter um É, computador, mas isso é um risco tanto para ela quanto, né, para o empregador. sim, Então, sem isso precisa dúvida. ser respeitado. Então, a gente vê muito essa mistura, né? E até um alerta para os empregadores, não contratem, assim, para a pessoa utilizar a própria máquina dela também. É, Eu acho isso um risco muito do grande. ponto de vista de segurança da informação é um risco muito Muito, grande, muito muito grande. grande. Entendeu? E a gente vê as coisas acontecendo. Já com o computador próprio da empresa, podem acontecer coisas, imagina, né? Com Pois uma é. coisa que a empresa não tem um certo É, controle. não faz a gestão, fica ali, né? O usuário faz o que quer em casa. É realmente um vetor de risco muito grande. Muito Do ponto de grande. vista cibernético, é um vetor muito grande. Eu queria falar um pouquinho, você chegou a falar um pouquinho sobre a importância da conscientização em direito digital, em LGPD. Na nossa experiência, a gente percebe que, de fato, para o colaborador que geralmente é leigo nesses assuntos, é uma ferramenta muito boa para ele se desenvolver, conhecer um pouquinho Uhum. mais do tema. Como é que você vê as questões de conscientização? É uma coisa fundamental mesmo? A lei não prevê conscientização, né? Não, Mas eu tenho visto que é uma coisa fundamental que as empresas têm executado e têm tido diversos ganhos nesse tem que aspecto. ser feito. É um trabalho extremamente importante. Além a conscientização é um trabalho de formiguinha, né? Uhum, Então, assim, ela precisa ser feita. Além do termo, a pessoa está ali assinando, sendo contratada, ou a pessoa que já entrou, na época as pessoas que já estavam contratadas assinaram ali no meio da contratação o termo de consentimento. Estou consentindo, mas eu estou consentindo o quê? é, Como é que funciona isso? pois é. Entendeu? Então é importante que tenha, além, né, dessa conscientização, reuniões, treinamentos, Uhum, alguns momentos de treinamentos, coisas assim bem didáticas mesmo, né? Chegar sim, numa sala de reunião, olha, aqui nessa tela aqui a gente vai explicar como é o ciclo dos dados, como é que funciona, o que que você pode armazenar aqui na sua máquina de trabalho, o que que você pode, como você deve tratar, o que que você não pode clicar quando você receber por e-mail, pois é. né? Você não pode ficar enviando e-mails particulares para o seu e-mail de trabalho, você tem que evitar, né, essa troca também, que isso também é um risco também Uhum, muito grande, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que até para elas entenderem como é que elas vão funcionar dentro daquela empresa. Olha, uhum, máquina de trabalho é para trabalho, e-mail de trabalho é para trabalho. Como é que você vai tratar os dados? Como é que você vai tratar os dados dos clientes? Como é que você vai uhum, fazer isso? Como é que vai ser seu contato com o RH quando o RH pedir um documento? Como é que o RH tem que fazer? O financeiro, sim, entendeu? Que também trata de dados pessoais.
né, de colaboradores ou de clientes também daquela empresa. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho longo, mas geral para a empresa Aham. toda, mas eu acho que também é importante separar por departamento. Bom. Entendeu? Assim, o que que o jurídico trata? O que que o financeiro trata? Né? O que que a área de auditoria está tratando aqui? A auditoria trata muitos dados Uhum. pessoais, né? Precisa. Sim, ou chega reclamação, Exatamente, denúncia. denúncias, né? Compliance. Então, assim, como vai ser tratado aquilo? Né? Tem outras áreas também, ali, outros departamentos também de comunicação, Uhum. marketing. Então a gente precisa, né, os dados dos clientes. Como é que você vai tratar o dado do seu cliente? É importante. A gente que é do jurídico, já sabe a LGPD, a gente tem a noção de como vai tratar, É, entendeu? Mas assim, as outras áreas, elas precisam ser conscientizadas. sim. E são dados diferentes, são formas de receber dados de forma diferente, de armazenar. Quando eu terminei meu curso de gestão de LGPD, eu fiz um curso muito bom de gestora de dados, Uhum. né? Ao mesmo tempo que eu fazia após, também eu fiz esse curso, foi muito bom. Eu fiz com uma advogada que é especialista, né, doutora, maravilhosa. E ela, ela é muito potente nessa área, né? E ela sempre Uhum. alertava sobre esses cuidados, né? E o nosso trabalho de conclusão foi justamente a gente começar a implementação em uma empresa. Ah, bacana. Foi bem legal, né? Aham. Então, uma colega nossa lá do Sul, ela conseguiu um instituto de previdência. A gente, infelizmente, não pôde seguir, porque como era um instituto de previdência, tinha as questões de licitação, né? Então, Sim, a sim, gente não queria nem público. cobrar, a gente só queria mesmo poder Exercitar, implementar né? e Exercitar. fazer o trabalho. A gente foi até uma parte, né, do trabalho, mas Uhum. para frente, na hora de implementar mesmo, a gente não pôde porque tinha que participar do processo licitatório e a Uhum. gente não queria cobrar, enfim, tinha que ter um valor, Justo. né, para É. participar do processo e a gente não seguiu. Mas assim, nós chegamos a conversar, chegamos a fazer algumas partes, conversa, trocas, criamos um treinamento, Uhum. né, criamos também assim um forms com para que as pessoas dissessem quais são os principais dados que elas quais são os principais dados pessoais que vocês têm acesso, Aham. né, para você pra fazer um planejamento por área para que fosse tratado. Porque você fazer uma conscientização geral para a empresa toda Genérica, assim, né? é bom, é É. importante, né, que a pessoa tenha acesso à informação. Mas você fazer algo mais detalhado, Direcionado, né? direcionado, eu acho que funciona muito melhor. Funciona assim de uma forma mais, vamos assim, mais, eu acho que Mais vai mais eficaz. eficaz, É. entendeu? Eu acho que é o fundamental. Você ter esse zelo, esse cuidado, mas as empresas hoje em dia, o que que acontece? Por que que isso não acontece? Porque a empresa precisa ganhar dinheiro. É. E às vezes eles acabam assim, poxa, mas a gente vai perder um tempo com conscientização, um tempo com esse trabalho, investir, mas é importante. Uhum. Né? As pessoas precisam se conscientizar o quanto isso é importante. E a gente precisa movimentar o mercado também, né? Empresários, contratar pessoas, que Pois é é. importante, né? As pessoas precisam, tem especialistas bons no mercado aí, né, para trabalhar, para cooperar. Então a gente precisa aproveitar isso. E a gente vê o quanto os crimes cibernéticos, os problemas de dados têm crescido. Pois é. Mesmo com as portas abertas da NPD que nós temos, Uhum. as denúncias elas não são realizadas, as Pois é. pessoas não são responsabilizadas, né? Porque a pessoa precisa ser responsabilizada, como a gente estava falando da questão Uhum. dos crimes dentro das empresas e fora delas. As pessoas precisam sofrer responsabilização por isso. E acabam não sendo. É muito difícil hoje em dia aquela questão do golpe do Pix, né? Tá na moda, né? O golpe Muito. do E Pix. como achar essas pessoas? Pois é, muitas vezes a pessoa já tá no sistema prisional também, Como já é localizar? alguém à margem da lei ali. Talvez só com mecanismos mais eficientes de fiscalização da Exatamente. própria empresa, no caso do WhatsApp, que é um vetor grandíssimo para esse tipo de crime. Sim, E talvez com mais também controle legal. Mais controle legal, né? muito. Mas eu gostei muito da questão que você falou a respeito do direcionamento do treinamento, porque os riscos de alguém que trabalha numa portaria são completamente diferentes de alguém que está rodando folha de pagamento na RH, por exemplo. Exatamente. São totalmente diferentes. Então, você poder direcionar uma cultura e abordar os processos de trabalho daquele camarada traz uma aproximação muito boa da prática dele e ele vai entender muito melhor aquilo do que um conteúdo genérico e vazio, né, sobre Sim, LGPD. e vai engavetar, vai receber o manual genérico.
Aí ele vai engavetar aquilo, não vai ler, não vai se interessar. Então, eu acho que precisa ser feito um treinamento direcionado na Uhum, linguagem deles, né? Na linguagem ali do departamento, do setor de trabalho. Isso é importante. Isso a gente pensa que não, mas isso evita muitos riscos, uhum. né? Isso é um cuidado e um zelo com os dados pessoais. Então, é extremamente importante que tenha esse direcionamento. Mas a minha empresa já oferece o treinamento geral para todo mundo. Todo mundo sabe o que é LGPD. Ótimo, todo mundo sabe, mas se puder ter mais cuidado ainda, mais zelo, né, com a sua empresa, dispor desse tempo, né, porque é aquilo que você está falando, É tempo, é tempo é recurso. recurso, é É, dinheiro, é demanda, tem as demandas da empresa para atender, e às vezes você tirar um colaborador uma tarde inteira para ele fazer aquele trabalho, para fazer aquela atividade ali, você está perdendo meia hora, meio dia dele ali de uhum, trabalho, então aí o empregador já entra, estou perdendo dinheiro, porque tem um funcionário parado, mas não precisa ter um colaborador parado, você tem um colaborador que está aprendendo para cuidar do seu patrimônio, da sua empresa, sim, né? Então ele sim. está protegendo. Esse cuidado, né, que essa conscientização, o treinamento, esses estudos que são importantes para os colaboradores, isso é proteger, prezar o seu patrimônio, é proteger a sua empresa, né? Proteger você de ter perdas, de sofrer sanções, né, de sofrer com escândalos aí É, de dados, que isso hoje em dia às tem vezes, e eu tenho visto cada vez mais, a divulgação na mídia é um dano também muito grande muito, para e é determinadas rápido. organizações. É rápido, quando vê, já está acontecendo, já está na mídia, nas redes sociais, né? Então, assim, se propaga assim de uma forma. Então, até você reverter tudo isso, até você, agora sim, vou fazer. Poxa, por que que não fez no passado? Porque não cuidou? Agir proativamente, às vezes, reduz muito a sua perda, né? Nesse caso, sobretudo de Exatamente. LGPD. Então, assim, esses riscos, eles precisam ser evitados, né? Uhum. Então, tem que haver, assim, a documentação, tem que ter a política de Política de privacidade, tem que privacidade. ter lá o termo de conscientização, tem que ter o código de ética, tem que ter tudo muito bem explicado, mas se puder investir, né, na conscientização, nos treinamentos, até nos treinamentos para ele mexer no sistema, para ele entender como funciona o sistema, Uhum. porque eu já vi muitas pessoas usarem o sistema sem conhecer metade dele. Pois é. Entendeu? Então, assim, sem conhecer metade do sistema que estava funcionando, o que que era aquilo dali? Se eu clicar aqui, o que que acontece? Então, assim, até para assim, olha, esse sistema foi criado com base para proteger os dados. Você Uhum. clicando aqui, você está salvando aqui em qual lugar do determinado documento, só você vai ter acesso através de uma senha. Informar que as senhas não podem ser compartilhadas. Quantas vezes, Pois é. quantas vezes eu, trabalhando, o colega me ligava e falava, Cida, tô aqui fazendo hora extra, tu pode me passar a sua senha? Eu, não, não posso. Eu já vi post-it com senha, já vi anotado em caderno aberto do Post-it no lado, post-it computador com senha, pelo amor de Deus, gente, não pode. A senha é pessoal intransferível, é sua, né? E você não pode compartilhar com ninguém. é de fato uma questão de cultura, no meu ponto de vista, É, Cida. É uma questão de cultura, de proteção. Muitas vezes o brasileiro ele tem essa característica de agir muito na remediação, um pouco na proatividade, mas é uma questão do empresário patrocinar essa ideia dentro da organização, uhum, patrocinar financeiramente, com os recursos necessários, pessoas, e de fato desenvolver uma cultura dentro daquela empresa. E já vi também muitos programas que morrem no meio do caminho, que são interrompidos, que param, mas também já vi muitos programas de sucesso e todos eles têm uma característica em comum. O dono, o empresário, o CEO sempre está patrocinando aquilo porque ele tem ou um receio legal, ou de fato a responsabilidade em querer que a empresa dele cresça, porque é uma forma de é crescimento. crescimento, né? Investir, né? Esse é investimento, é crescimento. E ao mesmo tempo que é uma empresa, né, que se preocupa com isso, isso traz confiança para o teu cliente. Outros clientes também falam, não, essa empresa você pode confiar. É uma empresa segura que se preocupa com o cliente, com os dados do cliente, te protege, além de oferecer um bom serviço, Uhum, ela tem essa preocupação, essa responsabilidade também para as pessoas que querem trabalhar ali, pois né? é. Uma empresa segura, uma empresa que vai ter ali, olha, uma empresa que eu confio em trabalhar. Confio em trabalhar, confio para ser cliente. Acho que ninguém queria ser. Não sei vocês aí, mas eu não queria ser cliente de um banco que tem vazamento semanal de dado Não pessoal, que tem é? uma reputação péssima. Então isso vai fazer.
Nossa, Co- banco tem É um, sido é um ambiente complicado, né? muito, muito complicado, assim, falando mais, assim, pra questão, assim, da advocacia mesmo, né? São muitos os casos, Você tem assim, clientes que são bancos, de... né? Você tem clientes que- Tenho. Já tive, não tenho mais agora. Mas já tive alguns clientes, assim, é muito complicado questões de fraudes, golpes, né? Muitos. A gente vê muitos casos, assim, de pessoas que recebem benefícios do INSS que sofrem, Uhum. que acabam fazendo vários empréstimos e que elas não solicitaram. Eu já vi fraude de assinatura Muito, também, muito. funcionário interno ali também usando algum privilégio de funcionário. A gente volta para aquele funcionário mal Volta. intencionado, usando uma permissão ou em sistema ou de assinar documento. Tem uma questão muito sensível Muito, é também, né? assim, nem são funcionários, às vezes pessoas de fora mesmo, que não tem a menor Uhum, relação. Assim, a facilidade dessas pessoas aplicarem golpe, assim, e passa, né, gente? Eu tratei de alguns casos que passava por perícia técnica uhum. e acabava passando perícia técnica, a gente via, assim, as Totalmente assinaturas, a diferente, gente né? trazia, a gente analisava antes, né? A gente, já como advogado, a gente já fazia essa pré-análise antes de mandar Uhum. para perícia técnica, mas já via ali a assinatura totalmente diferente, nada a ver, e a pessoa recebia no seu recebia o empréstimo, e ao Onde? mesmo tempo aquele empréstimo sumia da conta dela, não sabe? Nossa. E aí você vê como é que a pessoa tinha acesso a tudo aquilo. Além de acesso às informações do documento, que trazia às vezes o documento das pessoas Uhum. para solicitar o empréstimo. E ainda assinava o contrato físico, normal. Alguns contratos eram digitais, né? Uhum. Mas no contrato digital é ainda um pouquinho mais difícil acontecer por conta do manifesto, né? Da assinatura, e porque alguns têm reconhecimento facial, você precisa tirar a Sim, foto. sim. Então o É uma digital camada de segurança a é mais, mais, né? ele protege mais nesse sentido, né? Uhum. Que aí você tem que tirar foto com a tua identidade, você tem que comprovar ali seu rosto, então é mais difícil. Mas infelizmente, eu já vi alguns casos acontecerem de ter fraude até no contrato digital mesmo. Em segurança da informação, a gente fala que geralmente o fraudador está 3 anos à frente do controle. Exatamente. E a gente vê como eles são criativos para cometer o crime, de fato. Então, eu tenho visto áreas de antifraude crescendo muito também em função Muito, disso. muito. Pessoal do jurídico, pessoal de TI. É como uma dessas iniciativas, novas iniciativas, né? Áreas de antifraude robustas para prevenir esse tipo de perda também dentro dessas organizações. Sim, é exatamente o que você falou. O cara que está fazendo a fraude, ele está se especializando. Ele está, Pois como é, é ele que tá. eu vou melhorar isso Como é que eu daqui vou melhorar a para minha aplicar técnica? agora? Porque agora eles estão avançando aqui. Ele já está avançando na frente para aplicar outros tipos de golpe, né? Outros tipos de mecanismo para facilitar o crime dele. E isso abre um panorama que é. A gente já está se encaminhando para os minutos finais, Cida. Abre um panorama que é muito desafiador para o direito digital, no meu ponto de vista. Que é o quê? Novas tecnologias o tempo todo, inteligência artificial vindo com uma força muito Muito grande. grande, novas demandas, novos tipos de serviço. Hoje a gente tem aplicativos que funcionam. O Uber é o maior, eu costumo falar isso, eu até me repito muito falando isso. Uber tem a maior frota de carros do Brasil, mas ele não é dono de nenhum carro. Ele É está verdade. totalmente baseado em uso de informação. Informação. Exatamente. iFood não tem nenhum restaurante e é quem mais serve refeições no Brasil. Também só baseado em dado. Quem quer comer, quem quer vender comida. Então, é um cenário. Eu queria ver com você como é que você entende esse futuro do direito digital. Porque são demandas muito complexas, Muito. muito complicadas. Muito. E falta especialista. Falta Falta especialista. pessoas, falta especialista. É uma área que está em crescimento, né? Então, é uma área que está em crescimento, mas ao mesmo tempo que está em crescimento, as pessoas não estão levando, alguns profissionais não levam tanto em consideração. Uhum. Ontem, na faculdade, teve uma palestra, né, até com um colega meu que trabalha comigo, o Dr. Rogério, e um aluno falou, eu quero me especializar, ele falou na palestra, eu quero me especializar em direito digital. Eu falei, eu gostei. É Eu bom. falei, eu gostei, é bom. E eu vou te falar, até nós que somos especialistas, a gente precisa o tempo todo estar estudando Sim, direito é muito digital. novo, tá muito na ponta. Muito. Então, assim, eu mesma, eu me pego assim, eu falei que eu tenho visto outras coisas, estou focada agora em mestrado, essas coisas, mas eu falei, gente, eu preciso Uhum. dar mais atenção ao direito digital, né? Eu preciso voltar um pouco mais,
né? Eu já fiz há pouco tempo alguns documentos para empresas. A empresa falou, olha, você Uhum. precisa faça Consultoria, né? consultoria, né? Então, assim, mas a gente precisa se renovar, se especializar. Uhum. É um campo em constante crescimento, tanto na área de tecnologia quanto também nas leis, Sim. né? Então, assim, tanto na parte legal. Então, é uma área, assim, promissora, Uhum. mas também tem sido problemática. Ao mesmo tempo que ela é promissora, ela tem sido problemática por conta dos ataques que têm sido sofridos, né? Os ataques que têm acontecido e Uhum. pela falta de pessoas especializadas para atuar também, para Sim. debater, né? Para poder atuar, para poder diferente. E também aquele problema que a gente esbarra também, o não interesse em investir também da outra parte, né? Sim. A Sim. falta de interesse no investimento. E é justamente, eu ouvi isso de uma amiga também, ela fez pós até comigo, ela falou assim, olha, é assim, ela tá até, acho que ela tá até voltada agora para a área de tecnologia, ela Uhum. tá indo mais para tecnologia, advogada também. Ela falou, olha, eu fiz reuniões, eu fui em alguns lugares, estabelecimentos pequenos, mas não querem contratar, não querem Uhum. implementar, acham que não é necessário, né? Então, justamente porque a pessoa não recebe informação. Então, cabe a nós, né, como Isso, profissionais, propagadores, evangelizadores, vamos divulgadores. divulgar isso, né? Porque é Sim. importante, é É. necessário, entendeu? A qualquer momento. Hoje em dia até hoje, se você tem escritórios jurídicos que funcionam com aquele arquivo de gaveta. Nossa, Não dá. tem certo atraso, né? Não dá, gente. Aquele arquivo de gaveta não dá, entendeu? Aham. Com pasta com os documentos do cliente. Não. Tem que ter um cuidado. E é um cuidado em todos os setores, religiosos, saúde, institucionais, instituições de ensino, é, instituições sociais, que recebem Sim, muito sim. dado sensível, recebe Pois muito é. dado sensível, então tem que existir, existe um mercado muito grande para isso, existe uma possibilidade Uhum. grande, né? Aí só basta também, assim, as pessoas entenderem, né, o Necessidade. quanto é necessário Sim, e que as sanções estão aí, as penalidades estão aí previstas para serem aplicadas. E não perfeito. só a LGPD, a gente está tratando de direito digital, de direito digital é um guarda-chuva, a LGPD é só uma ponta desse guarda-chuva. Mas no crime cibernético você vai responder na esfera criminal, você vai responder na esfera civil, e dentre outras também. Perfeito, perfeito. Eu estava até conversando com o André lá na Terra sobre essas tendências que muitas vezes são problemáticas, assustadoras, e a gente não pode deixar o direito digital de lado, porque existe muito entusiasmo na tecnologia. Uhum. Nossa, a IA é sensacional, Muito. mas aquela IA, a gente estava até discutindo, trocando uma ideia, no sentido de vamos usar IA para dar diagnósticos de pacientes, por exemplo. Aham. Por exemplo, de quem é a responsabilidade caso aquele A erre. Então são dilemas que ainda estão meio que sem respostas para algumas aplicações. Então o entusiasmo da tecnologia tem que ser grande de Sim. fato. Mas o regulatório, o direito, ele precisa também trazer algumas respostas que só os estudiosos, como você falou, vão trazer através de Isso, jurisprudência. pessoas, né? Tem gente fazendo terapia com IA. Não é o meio, não é o meio Não, mais adequado para adequado, que né? exista um profissional, né? Não é, gente. A IA ela tá aí para ajudar a gente, mas não controlar a gente exercer o controle da IA. Né? Então, Sim, e aí, assim, hoje eu falo que a IA é meu estagiário. me Ela me ajuda. ajuda muito. Sim. Mas ela sabe quem sou eu, qual é o meu nome, o que que eu Uhum, faço, pergunta sobre o meu dia, fala assim, oi, eu converso mesmo, oi, bom dia, porque eu uhum. gosto de estimular para Sim, sim. atender nos prompts que eu preciso. E ela fala, como é que foi seu dia de trabalho hoje? Entendeu? Ela já vai para uma conversa. É mais íntima, então a gente tem que ter muito zelo, cuidado quando vai Pois usar é. IA. Porque Com pra gente. inteligência, né? E pra gente não cair. Como é uma questão humana, pra gente não cair numa questão de discriminação usando IA, não Sim. cair. Como ela é humana, ela pode representar esses piores lados também da humanidade, né? Sim, e uma vez usando a IA, no início, assim, numa conversa, conversando, tipo, com algumas coisas, nem lembro qual era o assunto, ela se referiu a mim no sexo feminino. Ela virou pra mim e falou assim: Uhum. me tratou como se eu fosse uma mulher mesmo, mas em nenhum momento da minha conversa eu falei o meu nome, Sim, quem eu sim. era. Aí eu perguntei, mas como é que você Como é sabe que que eu você sou uma mulher? sabe? É. Aí, me desculpa, eu não posso determinar gênero. Ela vai vir, Ela faz a sua correção, né? ela A vai. ideia não é ser contra o futuro, porque isso é Não, inevitável. Mas de uma forma segura, de uma forma pautada na conformidade, a gente poder avançar, né? exatamente.
e usar a inteligência artificial de uma forma segura, como você falou, e adequada, Uhum. né? Não deixar que ela domine, porque daqui a pouco a pessoa fala assim, bom dia, aí vai falar, e o que que eu respondo? Pois Vai é, ser assim. ancorar. Eu já É... conheço algumas pessoas que estão. Me deu bom dia, o que que eu respondo Eu conheço agora? algumas pessoas que estão É... O assim. que que eu posso responder para essa pessoa? Responda bom dia. Pois é. Entendeu? Então a gente precisa ter essa independência também. Não se Perfeito. deixar levar pela tecnologia, mas usar a nosso favor e ter o controle dessa ferramenta. Excelente. Doutora Aparecida, estamos chegando no nosso final. Gostaria de agradecer muito pela sua presença Ah, aqui, eu que por essa agradeço. hora que a gente passou junto. Recados finais, caso queira falar alguma coisa, deixar redes sociais, pode ficar à vontade, tá? Ah, obrigada. A minha rede social é Cida Máximos, @CidaMáximos, né? E estudem, se especializem, é importante. Aos empregadores e empresários, se atentem mais à proteção de dados, ao direito digital num todo, porque são vários riscos, são muitos os riscos que o seu patrimônio, a sua empresa pode sofrer. Então, sejam zelosos e profissionais de TI, direito se especializem, é um ramo que está em constante crescimento, o direito digital. Eu acho que tem tudo para trazer bastante movimentação econômica para o mercado de trabalho. Excelente. E para você que viu o nosso episódio até aqui, muito obrigado por ter estado conosco. Siga a Terra nas suas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Teremos mais episódios em breve. Muito obrigado, pessoal.